Olá, estou aqui hoje, em parceria com a Leveza do Afeto, para compartilhar o que venho aprendendo sobre cuidados paliativos. Meu nome é Tânia Mader e eu sou o Care Coach. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é. Eu sou fisioterapeuta, care coach, terapeuta de práticas integrativas e complementares à saúde, sou paliativista, sou presidente da Volasc, uma associação de voluntários voltada exclusivamente para a atenção, assistência e educação em cuidados paliativos. Sou voluntária e escritora do livro Lições Aprendidas na Prática do Cuidar, um toque de amor. Aí estão alguns dos meus contatos. E hoje a gente vai falar então sobre cuidado paliativo. E cuidado paliativo, gente, é sobre vida. E isso que a gente precisa internalizar, né? Construir uma definição que nos deixe confortáveis e mais próximos à realidade, né? Temos pessoas que, né, já aí nessa caminhada do cuidado paliativo, que cuidou de pacientes com 12 anos em cuidados paliativos. Eu cuidei de um paciente com 2 anos e meio em cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo a gente vai descobrir aqui agora que é sobre viver com qualidade, mesmo com uma doença grave. Na definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes adultos, né, pacientes adultos ou crianças, né, e suas famílias que estão enfrentando problemas associados com doenças ameaçadoras da vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. O que que isso quer dizer, gente? Que a gente vai focar, né? Os paliativistas vão focar na qualidade de vida do paciente. Né? Então, da mesma forma que o oncologista vai tratar do câncer, o neurologista vai cuidar da demência, o geriatra vai cuidar do idoso, o paliativista vai cuidar da qualidade de vida dessas pessoas em conjunto com os outros profissionais que cuidam da doença de base desse dessa pessoa, desse paciente, tá? E a intenção, né, é aliviar o sofrimento, prevenir, né? Então, assim, antecipar coisas, assim, o paciente vai, né, pode ter uma dor com isso, ele tomou morfina, então ele vai ter uma constipação, né, o intestino preso, já vamos dar um laxante. Então, assim, é antecipar para que a gente não espere a dor vir, o sintoma vir, para poder cuidar desse paciente, tá? E os pacientes elegíveis, né, os pacientes adultos, né, que necessitam de cuidados paliativos, que têm doenças crônicas, seriam esses, né, os pacientes que têm doenças cardiovasculares. Quais seriam as? Pressão alta, é, né, como fala, quando tem muito colesterol, né, nos vasos, a hiperlipidemia. Então, assim, são pessoas que elas têm um comprometimento, né? Já tiveram, fizeram ponte safena, têm condições cardiovasculares importantes, né? O câncer, as doenças respiratórias, como enfisema, né? E outros tipos de doença obstrutiva crônica pulmonar, a AIDS, a diabetes, a falência renal, doença hepática crônica, a esclerose múltipla, né? Doença hepática é do fígado, né, gente? E as doenças de Parkinson, demência, doenças neurológicas, enfim, essa entidade aí, né, de doenças crônicas, né, que a gente observa hoje, principalmente com o envelhecimento populacional. A abordagem de cuidados paliativos, ela pode ser feita por pessoas que fizeram poucas horas de aula, né, em cuidados paliativos, pessoas com uma especialização um pouco mais delicada, mais intensiva, mais profunda, e vai ter um cuidado paliativo especializado, que ele vai ser ofertado quando o paciente estiver com demandas mais complexas, né? Principalmente em fase final de vida. A gente vai precisar de um profissional muito bem capacitado para manejar todos os sintomas e todas as demandas, né? Tanto do paciente quanto da família, tá? Então, cuidado paliativo, gente, é sobre qualidade de vida, é sobre pacientes e suas famílias, tá, gente? Então, existe uma unidade de cuidado. Quando a gente vai no oncologista, né, quando a gente tem um câncer, a gente não vai sozinho, sempre tem alguém da família conosco. Mas quando a gente vai ali no ginecologista ou num ortopedista, muitas vezes a gente vai sozinho, né? Então, a diferença quando a gente tem uma doença grave, uma doença que ameaça a nossa vida, que nos assusta de certo ponto, né? É que a família está sempre junta e no cuidado paliativo essa família vai ser acolhida como parte do cuidado. O alívio em prevenção de sofrimento, e como eu falei, em todas as esferas, né? Físico, social, emocional
e espiritual. A abordagem, obviamente, é em equipe, porque não tem como a gente cuidar de todas essas esferas sendo uma pessoa só. A intenção é viver o mais ativamente possível. A comunicação compassiva e assertiva. O que que a gente fala, gente? No cuidado paliativo já existem sofrimentos inevitáveis. O sofrimento de uma cirurgia, de uma intervenção medicamentosa mais forte, né? Como são os quimioterápicos, a imunoterapia, enfim. Então, já existem sofrimentos que são inerentes ao processo do adoecimento mais grave. Então, que a nossa comunicação possa ser bálsamo, possa ser cuidado, que ela não seja mais uma fonte de sofrimento. Então, é muito importante uma comunicação compassiva e assertiva. A gente está ali para favorecer as relações entre as pessoas, entre todos os envolvidos, né? Todos os players que a gente fala, né? O paciente, a família dele e a equipe de cuidado. E cuida também no luto, tá? Essa aula vocês vão perceber que ela está toda adornada, né, com a minha história, com fotografias da minha experiência dentro de uma enfermaria de oncologia num hospital de Belo Horizonte. E a gente tinha visita de pastor, de padre, a gente tinha intervenções como música, massagem, tá? E eu descrevo essas intervenções no meu livro. É, mas vamos lá para uma descrição poética sobre cuidados paliativos nesse livro de Rubem Alves. Senti o susto na sua voz ao telefone. Você descobriu que está doente de um jeito diferente, como nunca esteve. Há jeitos de estar doente de acordo com os jeitos da doença. Algumas doenças são visitas, chegam sem avisar, perturbam a paz da casa e se vão. É o caso de uma perna quebrada, de uma apendicite, de um resfriado, de um sarampo. Passado o tempo certo, a doença arruma a mala e diz adeus, e tudo volta a ser como sempre foi. Outras doenças vêm para ficar, e é inútil reclamar. Se vêm para ficar, é preciso fazer com elas o que a gente faria caso alguém se mudasse definitivamente para a nossa casa. Arrumar as coisas da melhor maneira possível para que a convivência não seja dolorosa. Quem sabe se pode até tirar algum proveito da situação. Então, esse trecho que está grifado, gente, arrumar as coisas da melhor maneira possível para que a convivência não seja dolorosa, é arrumar as coisas dentro de mim, as coisas na casa, para que a convivência com essa nova visitante, com esse novo visitante, que é a doença, não seja dolorosa, tá? Então, isso é o cuidado paliativo, de uma forma poética, tá? É que a gente, então, cuide, né, dos sintomas dessa pessoa, cuide dos nossos, do que está passando aqui dentro emocionalmente, e a equipe de cuidados paliativos vai ajudar. É como se ela ajudasse a gente a atravessar esse rio turbulento, né, até chegar na outra margem. E dentro dessa ideia, né, do cuidado paliativo, ele acompanhar esse processo de adoecimento, ele pode ser inserido, né, na equipe de cuidado, os paliativistas, eles podem estar inseridos na equipe do cuidado desde o diagnóstico. Então, se hoje eu recebo o diagnóstico de uma doença grave para mim ou para alguém da minha família, eu já quero uma equipe de cuidados paliativos andando comigo, porque mesmo o paciente estando fazendo o tratamento dele, né, fazendo ou a quimioterapia, ou a cirurgia, ou a imunoterapia, ou o que quer que seja, né, tomando os remédios de uma forma geral, vão ter sofrimentos e vão ter outras coisas acontecendo conjuntamente que podem ser assistidos e devem ser abordados. Para que então, enquanto o paciente está adoecido, a família está sendo cuidada, enquanto o próprio paciente está adoecido e passando pelo tratamento, ele está sendo cuidado em todos os seus aspectos. Muitas pessoas brigam com Deus quando descobrem uma doença, e isso é muito triste. Então, muitas vezes a gente precisa de incluir um cuidado especial, um cuidado espiritual, seja através de um capelão, seja através, né, de um conselheiro espiritual. Então, tudo isso faz parte do cuidado paliativo, né? Então, quanto mais tempo, quanto mais caminhando ali, né, na cronologia ali do tempo de vida da pessoa, do tempo do adoecimento da pessoa, mais a gente vai substituindo, né? Não é substituindo, na verdade é que a terapia modificadora da doença, aquilo que deveria curar, se ela não estiver curando mais, aí vai aumentando a robustez, então, da intervenção dos cuidados paliativos, até os cuidados no fim de vida, até os cuidados no processo ativo de morte e depois acompanhando a família no luto. E aí, vocês concordam comigo que se a gente fizer um belo trabalho ali durante o processo de adoecimento, o que a gente vai viver no luto é só saudade, só. Já é suficiente a dor, né? Da saudade.
Então a gente vai vivenciar isso. Por quê? Porque durante o adoecimento as coisas já ficaram organizadas dentro da gente. Tá? Porque se a gente não tem um cuidado paliativo, quando a gente vivencia o luto, a gente vivencia o luto às vezes com arrependimento, com dúvidas. Será que ele tinha que ter feito essa cirurgia mesmo? Será que eu tinha que ter deixado ele no hospital? Será que eu tinha que ter trazido meu pai para casa? Enfim, então, para a gente não ter todo esse sofrimento, a gente vai ter esse acompanhamento maravilhoso por uma equipe de cuidados paliativos para que o seu luto seja apenas voltado para ah, a tristeza da saudade, não de outros sentimentos que podem, né, visitar quando o cuidado não foi bem feito, tá? Então, só para vocês terem uma noção, em tipos diferentes de doenças, né? A gente observa que, por exemplo, numa falência cardíaca ou pulmonar, o paciente começa, ele está bem, depois ele começa, internou de novo. Toda vez que ele volta para casa, ele volta um pouco mais fraco, um pouco mais dependente, né? Precisando de mais cuidados. Então, ele internou, voltou para casa, agora ele precisa de um cuidador. Internou de novo, voltou para casa, agora ele fica mais tempo dentro do quarto. Agora ele tem banho no leito. E aí a gente vai vendo. Então, se é a primeira internação da pessoa, a gente sabe que pode estar no começo de um processo de declínio funcional. Mas se está na quinta internação do ano, a gente está vendo que os sintomas estão ficando descontrolados, que o sistema, que o corpo está falhando nas suas reservas ou a falta de reserva em lutar, né, em enfrentar a doença. Tá? Então, isso nos traz para nós, paliativistas, e nos ilustra que aonde que a gente está nesse curso da doença. Né? Abaixo, né, no caso ali, a maioria das pessoas com demência ou com fragilidades, como né, o Parkinson e outras, esse declínio ele já vai mais progressivo e bem regular ali. Né, já vão perder, as funções já vão sendo perdidas ao longo de todo o processo do envelhecimento de uma forma muito mais sistemática, né, não em degraus, né, vamos se dizer. E em pacientes com câncer, a gente vê um bom funcionamento durante as primeiras intervenções, os primeiros tratamentos, cirurgias e tudo, mas depois existe um declínio muito grande. Né, de funcional né, de ingesta alimentar e essas coisas todas que a gente que nos pisca assim na mente que pode estar chegando realmente ao fim de vida dessa pessoa, tá? Todos esses tempos, gente, esses gráficos, eles são particulares de cada pessoa. E isso é para uma maioria, tá? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu descobri um câncer na minha tia tem 3 meses e ela já morreu, né? Tipo assim, foi muito rápido. Então, assim, não é regra, né? Ali está escrito no gráfico, é para a maioria dos casos. Tá? É só uma ilustração para ajudar os profissionais de saúde a prognosticar, né, a ver aonde que o paciente pode estar no curso da doença dele. Por quê? Porque o foco da intervenção vai mudar de acordo com a fase do cuidado paliativo que a pessoa está. Então, se ela está no início, né, da doença, o diagnóstico acabou de acontecer, claro que o diagnóstico pode acontecer, gente, numa fase bem avançada da doença, porque tem doenças silenciosas. Mas se a gente diagnosticou no começo do adoecimento, com né, um câncer inicial, sem metástase, etc e tal, então é o cuidado paliativo precoce. Mas se a gente, né, vai andando ali no curso da doença, na vida, né, 1 ano, 2, 5 anos da pessoa, ela pode estar migrando, então, do cuidado paliativo precoce, complementar, predominante e exclusivo. E como eu falei, isso vai influenciar na agressividade das intervenções e das propostas de cuidado, tá? Então, por exemplo, uma paciente em cuidado paliativo exclusivo, né, que ele está realmente entrando assim, já num processo, né, de fim de vida, a gente provavelmente não vai fazer certas cirurgias mirabolantes, certas intervenções mirabolantes, porque ou levar para o CTI ou fazer intervenções assim, porque isso provavelmente não trará a pessoa de volta para um status quo de saúde melhor, né? Ela provavelmente ela pode entrar no CTI e morrer no CTI. Então, tudo isso, gente, é discutido, não tem regra, tá? É biologia, não é matemática, a gente tem que lembrar disso, tá bom? Aí é só uma poesia que eu divido com vocês e uma ilustração do meu livro, falando que cuidado paliativo é plural, é multi, é simples, mas é composto. É do reino da ternura e é do reino do conhecimento. É exigente, intenso, presente, requer amor, atenção e intenção. Paliar não é curar, é acolher, é assistir, é respeitar, é coordenar condutas, é mostrar opções.
Paliar é como o nosso viver, é como o viver do outro, uma busca ativa para aliviar o sofrimento, fazer boas escolhas, não julgar, entender biografias e ir em paz. E a atuação dos cuidados paliativos, gente, pode ser em todos esses lugares aí, né? Pode ser em domicílio, pode ser no hospital, pode ser no CTI, pode ser num hospice, que são casas específicas para as pessoas viverem os últimos meses de vida, pode ser na coordenação de serviço, na formação de profissionais, na educação das pessoas, pode ser como escritora de um livro e, como eu falei, care coach, que é o que eu me defini, né? Que é uma pessoa que eu sou uma fisioterapeuta. Eu vou cuidando da pessoa com a fisioterapia motora, mantendo a funcionalidade da pessoa e tudo, mas com o passar do tempo, com o caminhar da doença, pode ser que outras pessoas precisam participar ali daquele cuidado, né? Então, a equipe de cuidados paliativos eu vou acionando e eu vou fazendo as conversas com a família com relação a várias decisões compartilhadas que a gente precisa fazer, claro, como eu falei, sempre em conjunto com uma equipe de cuidados. E o cuidado paliativo, gente, não é moda. Né? A gente está falando aí de uma linha de cuidado que ela vai trabalhar com essas pessoas que estão, né, envelhecendo, que tem múltiplas morbidades, que a gente fala que tem muitas doenças crônico-degenerativas, e o processo de adoecer nosso hoje está sendo prolongado. Tem pessoas que descobrem, às vezes, sei lá, uma diabetes e uma doença pulmonar com 65, 70 anos, ela vai viver né, até 85 com aquelas doenças todas. Então, tudo isso faz com que a gente comece a pensar numa proporcionalidade terapêutica, até quando investir no sentido de fazer medidas mais agressivas e mais robustas, assim, ou a gente vai recolher para mais cuidado e menos. Agressividade no tratamento, né? Tudo isso é discutido, tá? Eu até não gosto de usar a palavra investir, porque a gente quer que invista, né, no nosso familiar sempre. Então, assim, essa agressividade nas condutas, né? Eu, nova, descubro uma doença agora, seja bem agressivo, né? Quimioterapia e cirurgia, o que precisar fazer, faça. Né? Uma amiga minha descobriu um câncer de intestino, fez a colostomia, retirou o câncer, fez a quimio, já, né, graças a Deus voltou a colostomia, não precisa mais, e aí segue a vida. Por quê? Porque é nova, porque tem reserva. Então, essa proporcionalidade terapêutica, ela precisa ser discutida, precisa ser falada, principalmente nesse contexto que a gente está falando, né? E a medicina está muito fragmentada, invasiva. Uma vez meu pai internou e ele, né, é cardíaco, é oncológico, é ortopédico, é reumático, e é um paciente complexo, então tinha que saber que dieta que ia dar, tinha que saber. Aí um falava uma coisa, o outro falava outra. Então, assim, a gente tem que estar muito atento e podendo discutir com uma equipe que quer o bem-estar do seu familiar, não que quer só intervir com mais uma coisa, né? Essa aí é mostrando uma ilustração do meu livro, né? Eu com meu tio, nos últimos dias de vida dele, e depois a ilustração, né, do livro. E eu vou falar só um pouco, né, sobre a fisioterapia nesse papel aí dos cuidados, né? Que a reabilitação na abordagem do fim de vida, ela é fundamental, gente, porque a perda da capacidade de tomar banho, comer, se vestir, etc., é uma fonte importante de sofrimento em pacientes em cuidados paliativos. Então, a gente está falando que tem pessoas que estão dependentes funcionalmente, né? Que elas não conseguem sair do quarto, da cama, não conseguem tomar banho, e essa dependência tem sido apontada como uma das razões pelas quais o paciente pode apresentar um grande sofrimento existencial a ponto de manifestar desejo de morrer. E muitas vezes a gente conversa com as pessoas: ah, não, se eu tiver que usar fralda, eu prefiro morrer. Ah, não, se eu tiver acamado e for dar trabalho para os outros e ficar dependente, eu prefiro morrer. Não é isso que a gente, né, mais comumente ouve. Então, a importância do fisioterapeuta aí, né, para manter essa funcionalidade, essa independência do paciente para ele se sentir cada vez melhor, né, mais ativo no processo dele de vida, né? E a reabilitação paliativa ela vem com esse foco da qualidade de vida, não só restaurando habilidades, mas prevenindo, mantendo, adaptando, mitigando e confortando, né, de uma forma centrada da biografia, na história desse indivíduo, né, e nos valores dele, naquilo que é sagrado para ele. Né? E a gente vai considerar todas as fases do adoecimento. Então, às vezes, no começo do adoecimento é uma fisioterapia mais puxada mesmo, com mais expectativas, e depois a gente vai fazendo uma transição desse cuidado para uma fisioterapia mais suave, mantendo sua mobilidade, enfim, eu vou descrever isso um pouquinho na frente. Então, é essa proporcionalidade do cuidado, das intervenções que precisam ser, né, alinhadas com metas terapêuticas realistas, né, e com preceitos bioéticos, que seria, né, sempre fazer o bem, não fazer o mal,
né, a autonomia e a justiça. E o fisioterapeuta, então, ele é um membro da equipe de saúde que vai focar na qualidade de vida, dignidade e conforto e vai oferecer suporte também para os familiares, tanto no processo do adoecimento quanto no enfrentamento da doença e no luto, né? E para o próprio paciente, né? Tirar dúvidas, orientá-lo. Então, ele vai avaliar, reavaliar o paciente, estabelecer um programa de tratamento e vai, junto com outros profissionais, cuidar dos sintomas totais do paciente, né? Que a gente fala que são esses sintomas físico, psicológico, psicoemocional, social e espiritual. A gente vai fazer as intervenções da fisiomotora e respiratória, mas também somos educadores. A gente vai educar a família, o paciente e os outros profissionais com relação aos cuidados para promover uma participação de todos. Né? E olha esse artigo que interessante, ele fala do impacto positivo da reabilitação de pacientes com doenças graves, mesmo em fases avançadas, contribuindo com a manutenção da mobilidade, com a funcionalidade e com a independência do indivíduo. Olha como é fundamental o paciente. Alguém pode chegar e falar, ah, mas ele já está acamado, não precisa de fisioterapia. Precisa sim, né? Porque ele ainda pode, né, ter alguma função com o que a gente conseguir restaurar e manter, né? Porque o viver envolve movimento e sentidos, né? E a gente precisa lembrar disso. Então, quando a gente não está expressando nos nossos sentidos, né? A gente não está exercitando os nossos sentidos e se movendo, é como se realmente a vida estivesse se acabando. Então, para a gente manter o paciente o mais ativo possível, a gente tem que lembrar disso tudo. Né? Então, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação, vai propor uma conduta, né, que é exercício, que é gelo, que é calor, que é o TENS, são, né, condutas tanto para fisiomotora quanto para respiratória e orientação. Orientação quanto iluminação, cuidado com o ambiente, tudo isso. É muito importante a presença de um fisioterapeuta na equipe de cuidados paliativos. E a gente lembrar, gente, que a vida é dinâmica, né? Então, o que vale a pena pode variar com as circunstâncias. O que eu falo com você, que fala assim, pode fazer isso comigo hoje, que eu quero, que eu vou atrás, que eu vou tentar de tudo. Aí pode passar daqui a 2, 3 meses, eu falo, eu não quero tratar mais, está muito cansativo, não quero fazer isso. Então, a gente entender que as coisas podem mudar e que faz parte. A gente muda um monte na vida da gente, né? Que dirá quando a gente está enfrentando um adoecimento, né? Que traz tantos sofrimentos. ah, né, evitáveis e inevitáveis, né? Mas a gente tem que lembrar disso, né? E as estratégias a gente tem que sempre mudar de planos, ajustar as nossas expectativas, discutir com a família, né? Discutir a família e o paciente, todas as mudanças decorrentes ao declínio da função do paciente, compartilhar o plano terapêutico para poder ter adesão, né, desses cuidados do tratamento, direcionando com objetivos reais e alcançáveis. A gente não quer metas impossíveis, né? Porque a educação para os cuidados faz parte de toda tarefa de todos os cuidadores, né? Que a gente é agente de saúde antes de mais nada. E qual que é o nosso papel, né, nos pacientes em cuidados paliativos? É estimular né, ao autocuidado, a independência, a autonomia, escutar, cuidar com amor e atenção plena, que é o mindfulness, né? Oferecer possibilidade de uma vida com menos sintomas e mais funcionalidade. Então, com aquele paciente que é totalmente dependente, é um paciente acamado, o que que a gente vai querer? A gente vai focar no posicionamento e na orientação quanto à mudança de decúbito, transferência e mobilização global para prevenir deformidades, lesões de pele e complicações respiratórias. E aquele paciente de maior independência, mais funcional, a gente vai estimular ele a fazer o autocuidado, a atividade, escovar o dente, ele fazer tudo que ele puder fazer sozinho, né? Adequar o ambiente para ele, sempre favorecer a funcionalidade. Aí eu deixo então, né, a logo aí para vocês se reconhecerem, né, da Volas, que são voluntários e amigos do São Chico e Companhia, a gente sempre precisa de voluntários, e a capa do meu livro, Lições Aprendidas na Prática do Cuidar, que foi lançado em julho de 2024. Muito obrigada, Leveza do Afeto, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da minha linha de cuidados.